E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Mentorship. A gente continua a nossa jornada pelo livro A Incrível Viagem de Shackleton e hoje a gente mergulha a fundo no momento exato em que um sonho de glória se transforma literalmente num pesadelo de gelo. Este é o segundo capítulo, O Sonho e o Desastre. Vamos começar com essa pergunta, que é a base de tudo, né? O que move uma pessoa a enfrentar o desconhecido, a arriscar absolutamente tudo contra a força mais brutal do planeta? Para a gente entender essa ambição toda, a gente precisa voltar no tempo, lá para o início do século XX. Era a chamada Era Heróica da Exploração Antártica. Pensa só, quase todo o mapa do mundo já estava desenhado. A Antártida era a fronteira final, o último grande desafio para homens e nações que buscavam a imortalidade através da descoberta. E a primeira parte da nossa história de hoje é sobre isso, a ambição gigantesca que deu origem a tudo, um sonho que parecia ser maior que o próprio mundo. E esse era o grande plano de Sir Ernest Shackleton. Ele já tinha chegado perto do Polo Sul anos antes, mas agora ele queria mais. Ele queria fazer algo que ninguém sequer tinha ousado sonhar. Atravessar o continente inteiro a pé, de um lado ao outro. Uma jornada épica por um deserto de gelo. E a preparação para essa viagem, nossa, foi algo monumental, um trabalho de anos. O navio Endurance não era um navio qualquer, viu? Era uma fortaleza de madeira, feita para quebrar gelo. E o Shackleton escolheu a tripulação a dedo, um por um, procurando gente com um espírito que não se quebrava. No final, eram 28 homens, e até um clandestino, um jovem chamado Percy Blackborough que se escondeu a bordo, doido por uma aventura. E essa citação aqui diz tudo. Depois de anos e anos batalhando para conseguir dinheiro, só o fato de finalmente partir já foi um alívio imenso para o Shackleton. Ele estava, enfim, no seu elemento. Os problemas do mundo ficaram para trás. Agora, a luta seria contra a natureza, e ele estava pronto para ela. Pois é, mas é exatamente aqui que a nossa história muda de tom. Toda aquela esperança, aquele otimismo da partida, tudo isso está prestes a dar de cara com a realidade mais cruel do planeta. O mar de Weddell não é um mar como os outros. A geografia dele, as correntes, tudo o transforma numa armadilha perfeita. O gelo que se forma ali não consegue sair para o mar aberto. Ele fica preso, girando e se tornando cada vez mais denso. Entrar no mar de Weddell era basicamente entrar no território do inimigo. E essa armadilha se fechou com uma velocidade assustadora. O que era para ser uma passagem cuidadosa em janeiro, virou aprisionamento total em fevereiro. E quando chegou abril, o navio, que antes era um símbolo de conquista, virou uma casinha frágil no meio de um deserto branco e congelado, flutuando à deriva, levado pela vontade do gelo. Imagina só o som. Não é aquele silêncio que a gente imagina de um lugar desolado, mas os ruídos da própria terra se mexendo. O Worsley, que era o capitão, descreve o gelo não como uma coisa parada, mas como uma criatura viva, sabe? Gemendo, rangendo e ameaçando esmagar eles a qualquer momento. A curiosidade que a tripulação sentiu no início virou um medo constante. E é aqui que a gente vê a genialidade do Shackleton como líder. Com o sonho deles completamente paralisado, ele sabia que o tédio e o desespero podiam ser inimigos tão perigosos quanto o próprio gelo. Então, ele criou uma rotina militar. Os homens caçavam, treinavam os cães para uma travessia que eles já sabiam que talvez nunca acontecesse, e para manter o espírito vivo, eles criaram rituais, como o brinde de sábado, palestras com os slides do fotógrafo Frank Hurley mostrando lugares quentes e até julgamentos de mentira só para passar o tempo. Ele sabia que o moral da equipe era tão importante quanto o casco do navio. No fim das contas, era isso. Toda a tecnologia, todo o planejamento, toda a coragem humana, nada mais importava. O destino deles estava literalmente nas mãos do gelo. E esse impasse não ia durar para sempre. Ele estava prestes a se transformar no fim da conquista, na morte oficial daquele sonho que levou todos eles até ali. O contraste entre o sonho e a realidade não podia ser mais brutal. A busca pela glória foi trocada pela necessidade básica de sobreviver mais um dia. E aquela ideia de o homem contra a natureza se mostrou uma grande ilusão. A natureza não estava lutando contra eles, ela simplesmente nem sabia que eles estavam ali. O fim do Endurance foi lento e foi violento. Por meses, o navio aguentou firme. Mas no final de outubro, o ataque do gelo ficou implacável. O gelo, que antes era uma planície, começou a se erguer em ondas de destruição, quebrando as vigas de carvalho do casco como se fossem palitinhos de fósforo. Por 3 dias, os homens tentaram bombear a água para fora,
numa luta desesperada contra o inevitável. E com essas palavras, ditas com uma calma assustadora por Frank Wilde, o segundo em comando, o último fio que ligava eles ao mundo que conheciam, se partiu. Abandonar o navio era abandonar a segurança, o calor, a casa. Eles não eram mais exploradores, eles eram náufragos. A grande aventura que eles planejaram por anos estava morta. Mas a jornada de verdade, uma das histórias de sobrevivência e liderança mais incríveis de todos os tempos, essa sim, estava apenas começando. E o que acontece agora? Bom, agora começa a luta pela vida num lugar onde tudo, absolutamente tudo, é hostil. Acompanhe o próximo capítulo para a gente ver como Shackleton vai liderar esses homens num mundo de gelo, deriva e total incerteza. Se essa história impressionante de resiliência te tocou de alguma forma, ajuda a gente a crescer. Deixa o like, se inscreve e compartilha. E para mergulhar ainda mais fundo, o link para o livro completo está aqui na descrição. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!